Boa tarde, Léo, boa tarde, Adriana, boa tarde, Janaína. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM em 107,1, na Cultura M nos 830 kHz. Está no ar o Rede Notícia, primeira edição. Eu sou André Santos, agora em Belo Horizonte, 12 horas, 1 minuto, hoje, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Boa tarde novamente, Boa tarde, André. Janaína. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo inteiro. E já quero começar essa segunda-feira convidando você a seguir a gente no nosso canal exclusivo no YouTube, é o Rede Notícia TVH, já somos mais de 6.300 inscritos, contamos com você para bater a meta de 7.000 inscritos. Estamos também no Instagram, TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Segue a gente também lá. E também te peço para você entrar na sua loja de aplicativos para baixar o nosso aplicativo Vox, para você ver a TV Horizonte, toda a nossa programação e ouvir a América FM onde e como você quiser, através do seu smartphone e também no seu smartphone e, mais uma vez, no seu tablet, também na sua Smart TV, para você ver e assistir a toda a nossa programação onde e como você quiser. 12:02, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre nós tínhamos mais um caso suspeito de intoxicação por metanol em Minas Gerais, mas esse caso foi descartado. Daqui a pouco o repórter Giovanni Rodrigues vai chegar para trazer as informações e os detalhes aqui no Rede Notícia, primeira edição. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu na manhã de hoje um alerta de chuvas de até 30 milímetros que podem atingir a capital mineira nas próximas horas. O comunicado, é válido até às 8 horas de amanhã. O meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Lisandro Gemiak, detalha a previsão do tempo para essa semana. Vamos ver e ouvir. Ao longo dessa semana, no começo da semana, segunda e terça pelo menos, uma frente fria associada a um ciclone extratropical atua no litoral da região sudeste e organiza áreas de instabilidade em grande parte da região, incluindo aqui a região de Minas Gerais. Então, a previsão para a capital ao longo da semana é de céu parcialmente nublado, nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente na segunda e terça. Quarta, só com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E quinta e sexta deve ter uma melhora no tempo aí, com um tempo mais aberto aí, mas mesmo assim parcialmente nublado e umidade relativa do ar alta. Essas pancadas de chuva, elas podem ser intensas, localmente fortes, né? Inclusive com rajadas de vento, trovoadas aí e raios. Pelo menos até terça-feira, aí, segunda e terça com maior chance de pancadas de chuva e quarta com uma possibilidade e a partir de quinta tende a ter um tempo mais firme. A Secretaria Estadual de Saúde descarta a suspeita de uma morte que poderia ter sido causada por intoxicação por metanol em Ipatinga, no Vale do Aço do nosso estado de Minas Gerais. Vamos ao vivo conversar com o Giovanni Rodrigues, que traz a informação, chega agora com os detalhes. Esse caso era suspeito e agora a Secretaria de Estado de Saúde descartou que essa morte tenha sido causada pela intoxicação, né, Giovanni? Muito boa tarde. Exatamente, André e Janaína, muito boa tarde a todos vocês. A Prefeitura de Ipatinga, na região do Vale do Aço, aqui em Minas Gerais, descartou a suspeita de uma morte de um homem de 25 anos na sexta-feira passada, dia 10, por infecção por metanol, André e Janaína. O anúncio foi realizado
O anúncio foi realizado pelo Executivo neste domingo, dia 12. O caso havia sido citado pelo Ministério da Saúde como uma suspeita de intoxicação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente não era morador de Ipatinga e foi levado à UPA, a unidade de pronto atendimento na cidade, pelo SAMU de Açucena, na noite do dia 8 de outubro. Ele apresentava crises convulsivas e alteração de consciência. Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais, exames realizados pelo IML mostram que não foi detectada a presença de metanol no sangue do homem, descartando a possibilidade de intoxicação pela substância. Este é o terceiro caso de suspeita por metanol que foram descartados pela Secretaria Estadual de Saúde. O primeiro foi um homem de 25 anos, morador de Poços de Caldas. O segundo caso, descartado, foi de uma mulher de 48 anos, moradora aqui da cidade de Belo Horizonte. E agora este caso, envolvendo a morte deste jovem de 26 anos em Ipatinga. A Secretaria Estadual de Saúde reforça que não há casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado, mas alerta a população sobre o risco do consumo de bebidas de procedência duvidosa e orienta o seguinte, que diante de sintomas suspeitos, os pacientes procurem imediatamente o atendimento médico. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. É exatamente isso, né, Janaína? A recomendação, gente, apesar de ter sido descartado esses casos, a recomendação é você ter os cuidados com as bebidas, não só as bebidas destiladas, mas todas as bebidas, né? E sentiu qualquer tipo de sintoma, aí que a gente está falando, dor abdominal, náusea, dor de cabeça forte, vômito. Embriaguez prolongada, corre imediatamente para o posto de saúde para você receber atendimento, porque caso venha a acontecer, o DSK permita que isso não aconteça, a intoxicação por metanol ela é seríssima e causa danos, muitos deles até irreversíveis. Exatamente. Belo Horizonte já recebeu o antídoto, né, nessa semana, nesse fim de semana, salvo engano. Então, corra para o posto de saúde se você estiver sentindo esses sintomas. Não deixa para depois, não ache que é natural, que é normal você ficar sentindo isso, porque não é. E não vai achando que tomando vodka russa, como aconteceu por conta própria, que isso vai Isso é até importante não. A gente ressaltar, André, porque tem até um seriado que teve um caso desse, um seriado médico, que as pessoas assistiram e falaram que tomar tequila também cortaria o efeito do metanol. Não faça isso, não gente. Entra nessa, não entra nessa. Procure um posto de saúde, procure um hospital mais próximo para você tomar o medicamento correto. É a sua saúde que está em risco. E às vezes você está achando que está intoxicado com metanol, não tem nada a ver com a pode história. Ser outra coisa. E quem vai te orientar é médico, afinal estudaram para isso, né? Exatamente. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo site Mercado Mineiro mostra que o valor cobrado por diaristas para manter uma casa limpa aqui em Belo Horizonte pode variar em até quase 30%. O menor preço encontrado pelo site foi de R$ 170 pelo valor de uma diária desse tipo de profissional, enquanto o mais alto chegou a R$ 220. É bom lembrar que, de acordo com a pesquisa, esses valores não incluem nem o vale transporte, nem a alimentação das profissionais. A consulta considerou o serviço em um apartamento de 3 quartos com cerca de 100 metros quadrados, localizado na Zona Sul, onde reside um casal com um filho de 5 anos. No ano passado, o preço médio da diária era de R$ 182. A pesquisa consultou 31 profissionais e agências nos dias 8 e 9 de outubro de 2025. O diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, ele traz os detalhes sobre essa pesquisa. Vamos ver e ouvir. É interessante que esse mercado vem se movimentando muito. A grande classe média não está conseguindo manter as diaristas muitas vezes, tanto que, se pegarmos o preço médio de um ano atrás, para essa mesma faxina era R$ 182,58. Atualmente é R$ 184. Portanto, teve um aumento muito pequeno de 0,78%, numa inflação superior a 5%. Ou seja, esse mercado, embora ele tenha uma demanda constante, a gente nota que muitas vezes a classe média não consegue pagar 2, 3 vezes por semana e acaba optando por uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, devido a questões financeiras, né, das famílias. Então, elas acabam tendo que procurar outro serviço ou não conseguindo repassar na integralidade o aumento de custo.
O metrô de Belo Horizonte decidiu ampliar as mudanças no embarque de passageiros a partir desta segunda-feira. O transporte continua com obras da estação Nova Suíça, que fará parte da linha 2 do sistema metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte. Os ajustes que estão sendo feitos vão adequar as alturas da linha 1 com as da linha 2, já que a Nova Suíça será a estação de integração entre essas duas linhas. Segundo a concessionária que administra o transporte, as obras vão ocorrer de forma ininterrupta, 24 horas por dia, e por isso serão necessárias alterações até o dia 19 de outubro. Durante os dias úteis, nos horários de pico, haverá baldeação na estação Calafate, nos dois sentidos. Da estação Vilarinho à estação Calafate, o intervalo entre os trens vai ser de 15 minutos. E da estação Eldorado à estação Calafate, o intervalo vai ser de 15 minutos também. Para minimizar os impactos aos clientes, trens extras vão sair da estação Vilarinho, com destino à estação Central, possibilitando um intervalo de 7 minutos e meio para quem utilizar esse trecho. Os clientes devem observar o letreiro acima do para-brisa dos trens antes de embarcar. Nos outros horários de dias úteis e nos finais de semana também, o intervalo entre as viagens vai ser de 18 minutos e não haverá baldeação. E está trazendo um transtorno esse tanto de obra, né? Mas, infelizmente, não tem o que fazer, gente. São obras para modernizar um sistema que estava sem nenhum tipo de modernização há 2 décadas. Exatamente. E agora estão fazendo. Há mais de 20 anos. Né? As melhorias vão chegar, gente. 12 horas e 12 minutos. Uma audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte começa a discutir o orçamento da capital mineira nesta segunda-feira. Os vereadores vão abordar os valores a serem destinados para áreas como saúde, educação, cultura, políticas sociais, esportes, desenvolvimento econômico, turismo e atendimento ao cidadão. O texto da Lei de Orçamento Anual, a famosa LOA, enviada pelo prefeito Álvaro Damião, do União Brasil, prevê um déficit de mais de 786 milhões de reais, com as receitas previstas para ficar em mais de 24 milhões e 100 milhões de reais, enquanto as despesas da prefeitura para o ano que vem podem ficar em 24 bilhões e 900 milhões de reais. A audiência pública desta segunda vai ser a primeira dentre a série de debates envolvendo a Lei do Orçamento Anual. Amanhã está previsto outra audiência para tratar do orçamento para as áreas de sustentabilidade ambiental, habitação e urbanização, mobilidade urbana e segurança. O objetivo é apresentar aos cidadãos os projetos para que possam sugerir alterações na destinação de uma verba, uma prioridade ou a execução de uma obra. 12 horas 13 minutos. O Corpo de Bombeiros segue hoje pelo 6º dia consecutivo nas buscas pelo homem que caiu no Rio Arrudas após a moto em que ele estava na garupa bater próximo ao córrego na última quarta-feira na altura da Faculdade Santa Casa, no bairro Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros que trabalham na ocorrência, desde o início dos trabalhos já foram realizadas varreduras no leito do rio, desde o ponto em que ocorreu o fato até o próximo ao limite da estação de tratamento da Copasa, já lá no bairro Ribeiro de Abril. Os militares, eles vêm mantendo contato com a família e amigos da vítima a fim de levantar as pistas e também informar sobre os trabalhos. Drones também foram utilizados para as buscas aéreas, mas ainda sem sucesso. Na tarde de ontem, domingo, foi encontrado o capacete usado pela vítima em um ponto do rio, na altura da rua Marzagane, no bairro Boa Vista, próximo à Copasa. Segundo dados do SINSP, do Corpo de Bombeiros, até setembro deste ano, 13 pessoas já foram resgatadas após caírem no rio Arrudas devido a acidentes de trânsito, sendo 3 mulheres e 10 homens. Meu Deus, que perigo, né, gente? Exatamente. Todo cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um carro e uma van na BR-381 em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse assunto para o nosso repórter Giovanni Rodrigues, que nos traz mais informações. Infelizmente, né, Giovanni? Toda semana a gente noticia uma morte, um acidente fatal na 381, né? Até quando, né, Giovanni? Verdade.
Exatamente, viu, André? E fica um alerta para quem segue muito aquele trajeto ali, olha, próximo a Ravena, próximo a Caeté, gente, todo cuidado é pouco, viu? É muito importante, sim, obedecer, né, a velocidade da via, podemos dizer assim, né? É isso aí, André, da forma que você falou, essa van escolar e esse automóvel, eles bateram de frente na BR-381, deixando um morto e 3 feridos. O acidente ocorreu na tarde deste domingo, dia 12, na altura do quilômetro 5, bem após a entrada de Caeté, no sentido Belo Horizonte. A vítima fatal estava no carro, enquanto o motorista da van era o único ocupante. A rodovia ficou interditada das 5 da tarde até às 22h12. Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para atender a ocorrência e conter o vazamento de óleo na pista. O estado de saúde dos feridos ainda não foram divulgados. André e Janaína. Obrigado, Giovanni. A gente dá para ver pelas imagens do acidente, para quem está assistindo a gente na tela da TV Horizonte ou também no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial, dá para a gente ver que estava chovendo na hora do acidente. Sim. Pista molhada. Aí é mais um motivo para tomar todo o cuidado possível. Porque, pelo que a gente conseguiu perceber, o carro de passeio, que era uma SUV, né, um Jeep Compass, ele atravessou a pista contrária e pegou de frente a van. E não tem o que fazer, meu amigo. Não tem o que fazer. E principalmente nesse pedaço entre Ravena e até Nova União, é curva para um lado, curva para o outro. Então, gente, devagarzinho, sempre, com toda a tranquilidade, porque qualquer erro que você possa cometer pode ser fatal, né, gente? Depois de um longo período de estiagem, a pista ela fica com muito óleo na pista e choveu, fica muito mais escorregadia. Vira um sabão, né? Exatamente. E você não consegue frear a tempo, então distância e devagar, né? Não custa nada manter essa distância e mais devagar, sem pressa, ou sai antes, se conseguir, se puder, sai antes para não precisar correr nas estradas. 12h17, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o encontro entre o Papa Leão XIV e o presidente Lula. Inclusive, o Santo Padre foi convidado para participar da COP30 em Belém. E o presidente Lula está fazendo esse convite, quer contar com a presença do Santo Padre na COP30 no mês que vem em Belém do Pará. E ainda, reféns do Hamas e de Israel são libertos. Dá início ao cessar-fogo, enfim, na faixa de Gaza. Agora, em Belo Horizonte, 12h, 18. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h21. A principal estatal de Minas Gerais, a Codemig, decidiu colocar sob sigilo documentos ligados à parceria com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que é responsável pela exploração do nióbio em Araxá. As informações com a repórter Gabriela Salles. 13 documentos da Codemig e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais foram colocados sob sigilo por 15 anos. Entre eles estão pareceres jurídicos, relatórios financeiros e informações sobre a renovação do contrato com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, parceira da estatal na exploração de nióbio em Araxá. A decisão ocorreu em meio a discussões sobre o papel da Codemig no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. A empresa é considerada o principal ativo que o governo de Minas pretende usar para reduzir a dívida com a União, avaliada hoje em 170 bilhões de reais. O contrato da Codemig com a Companhia de Mineração, que vence em 2032, está sendo reavaliado. A parceria firmada em 1972 e renovada em 2002 garante a exploração conjunta de minas de nióbio na região do Triângulo Mineiro. Nos últimos anos, a relação entre as companhias foi analisada pelo Tribunal de Contas do Estado, após denúncias sobre divergências na extração e divisão de lucros. A Codemig, por meio de nota, afirma que o assunto foi superado e que o sigilo dos novos documentos tem caráter estratégico. Repórter Gabriela Salles.
E o governador Romeu Zema, do Novo, nomeou o presidente da FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Edson de Rezende Castro, ex-promotor do Ministério Público de Minas Gerais, assume a gestão do FEAM no lugar de Letícia Campos Capistrano, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A nomeação de Edson de Rezende Castro foi publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado. Edson de Rezende Castro atuou no Ministério Público de Minas Gerais por 31 anos, nas áreas de improbidade administrativa, meio ambiente e direito eleitoral. O ex-promotor se aposentou do cargo no Ministério Público no início do ano passado. A Fundação Estadual do Meio Ambiente estava sem presidente oficial desde o dia 13 de setembro, quando Rodrigo Gonçalves Franco foi demitido do cargo. 4 dias depois, Rodrigo foi preso na Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal, para investigar um esquema de corrupção e concessão irregular de licenças ambientais ligadas à mineração aqui em Minas Gerais. 12h24 e acontece agora na Câmara Municipal de Belo Horizonte uma audiência pública que discute os impactos do setor de restaurantes em Belo Horizonte. A repórter Erlane Grace está ao vivo na Câmara e conta os detalhes. Boa tarde, Erlane. Muito boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A Câmara Municipal está realizando agora uma audiência pública para debater a importância dos bares e restaurantes para a economia da capital. A reunião foi convocada pela vereadora Júlia Santos, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre Gastronomia, Moda e Turismo. O objetivo da audiência era discutir o impacto econômico do setor, a geração de empregos e a arrecadação para a cidade, mas o debate acabou tomando outro rumo. A discussão ela ganhou um contorno polêmico após a citação do projeto de lei do vereador Sargento Jalisson, que propõe reduzir o horário de funcionamento de adegas e distribuidoras até às 11 da noite. Houve uma confusão aí sobre a redação do texto, já que alguns participantes afirmaram que o projeto poderia afetar também bares e restaurantes, enquanto o autor negou essa interpretação. Durante a audiência, o vereador apresentou ainda um vídeo gravado na Avenida Guarapari que mostrava jovens na rua, bebendo, sujando o local, com carros de som alto e cometendo aí excessos. Segundo ele, o projeto dele não se trata de limitar o trabalho dos comerciantes, nem é essa a ideia. A ideia é fortalecer a fiscalização e fazer cumprir a lei de perturbação do sossego. Teve também os representantes da e quanto tempo os exercícios permanecem abertos na capital é melhor para a cidade, porque isso fortalece a economia e gera mais postos de trabalho. Outros participantes também citaram a falta de circulação de ônibus no período noturno, que pode aí atrapalhar. Nós tivemos um pequeno problema com a Erlane Grace no contato, mas já quero fazer logo de cara aqui um comentário. Sargento Jalisson, né? Isso. Sargento Jalisson vai cuidar de outras coisas em Belo Horizonte? Me perdoe. Pelo amor de Deus, você propôs fechamento de comércio a partir de 11 da noite. Porque vende bebida alcoólica, porque... Não tem lógica. Estender, né? Os bares e restaurantes estão querendo estender os horários aqui em Belo Horizonte e ele está querendo justamente propor o contrário. Gente, você vai em qualquer cidade grande, qualquer grande capital, eu estou falando de São Paulo, estou falando de Rio de Janeiro, você encontra estabelecimento de bar e de restaurante aberto a noite toda. Belo Horizonte também tinha isso, foi se perdendo isso. É uma cidade que quer explorar o turismo gastronômico e aí você vai limitar esse tipo de funcionamento às 11 da noite? Belo Horizonte tinha muito disso antes da pandemia, né? Funcionava, era uma cidade quase que 24 horas mesmo. Bares e restaurantes funcionaram até altas horas da madrugada e depois, com a pandemia, perdeu-se um pouco disso. E agora os restaurantes fecham um pouco mais cedo, realmente devido a inúmeras limitações, né? E a citação do Sargento Jalisson à questão que acontece na Avenida Guarapari é pura e simples apenas uma coisa. É a prefeitura ir lá e caçar o alvará do cidadão
Porque isso é apontado por todo mundo lá na Guarapari. Eu já fui fazer reportagens no plural da situação lá. É a prefeitura caçar o alvará de funcionamento de um estabelecimento que faz a balbúrdia toda, promove baile funk e por aí vai e acaba com a confusão. Porque quem trabalha certo, gente, não precisa ser penalizado por quem não trabalha. E você limitar a fiscalização até às 11 da noite, Sargento Jales, não vai trazer benefício nenhum à cidade. Pelo contrário, vai trazer demissão, vai trazer falta de oportunidade, vai trazer falta de dinheiro girando na cidade. Belo Horizonte precisa avançar em algumas situações e parar de determinadas pautas para lacração. Pronto, falei. Desculpa, mas é a pura verdade. 12 horas e 28 minutos. Os católicos celebraram neste domingo o Dia da Padroeira no Brasil, aqui no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, em Contagem, na Grande BH. Vamos ver como foi essa festa na reportagem de Gabriela Salles. Milhares de fiéis e autoridades participaram neste domingo, dia 12 de outubro, das celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Ao longo do dia, católicos marcaram presença no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem muito a agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Tudo que a gente recorre com fé e acreditar mesmo, a gente consegue. Com ela, só ela mesmo. Maria, mãe espetacular, né? Considerada uma das datas mais importantes para os católicos, o reitor, padre Jorge Idris, explicou a devoção e o significado especial deste dia para os fiéis. Nossa Senhora, ao ser uma mulher, uma pessoa humana, automaticamente ela se torna próxima de nós. Ela sentiu o que nós sentimos, ela sofreu o que nós sofremos e, acima de tudo, com seu exemplo, nos ensina a sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela sempre aponta para Maria como aquela que, pela vontade de Deus, tem muito a fazer e quer a fazer para que nós nos tornamos cada vez mais íntimos a Jesus. Nossa Senhora nunca aponta para ela aponta para Jesus, dizendo, como disse hoje nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele disser. Nossa Senhora, obediente a Jesus, e com a sua obediência nos pede que nós também sejamos assim. Para celebrar a data, o arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo presenteou os peregrinos com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, esculpida na Terra Santa. A imagem da Nossa Senhora Aparecida, que será introduzida hoje nesse santuário arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, foi recebida pela Arquidiocese de Belo Horizonte como presente do Santuário Nacional nos 300 anos do encontro da imagem Aparecida no Rio Paraíba. Portanto, uma imagem para nós muito significativa e que alenta a nossa devoção e a nossa confiança em Deus. A imagem, toda feita em madeira de oliveira, foi abençoada pelo arcebispo durante a celebração em homenagem à padroeira do Brasil. Repórter Gabriela Salles. E também ontem foi dia de Nossa Senhora de Nazaré, e considerada a maior procissão católica do país. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré levou cerca de 2,5 milhões de pessoas às avenidas de Belém, de Belém do Pará nesse domingo. O trajeto de 3,6 quilômetros foi percorrido da Catedral da Sé até a Praça Santuário. Tradicionalmente, a Senhora do Nazaré, apelidada pelos fiéis de Nazinha, foi transportada em um andor, chamado de Berlinda. A festa de Nazaré segue até o final de outubro. E quem já foi, diz que é uma coisa assim... de outro mundo. De outro mundo, sobrenatural mesmo, uma experiência de fé que realmente ultrapassa qualquer sentido e qualquer lógica, né? Em meio às celebrações marianas no Brasil, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem especial aos fiéis que participaram do Círio de Nazaré em Belém, no Pará, realizado neste domingo. A saudação, divulgada pela Nunciatória Apostólica no Brasil e pela Arquidiocese de Belém, reforça o apreço do pontífice pela devoção à Rainha da Amazônia. O Santo Padre
expressou cordial saudação a todos os fiéis devotos de Nossa Senhora de Nazaré, reconhecendo a preparação espiritual que antecede a festa, marcada pela oração do Rosário e pela meditação da Palavra de Deus. Em texto assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, o Papa destacou a importância de unir fé, cuidado com a casa comum e o compromisso com a paz mundial. E ainda em ocasião das festividades marianas, Leão XIV abençoou no sábado, dia 11, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que se encontra na redação brasileira do Vatican News, em cerimônia anterior também ao Terço pela Paz. O Papa já visitou o Santuário de Aparecida, mas antes de ser eleito líder da Igreja Católica. A visita foi em julho de 2013, 2 dias antes do início da JMJ, Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu no Rio de Janeiro. Ele aproveitou a viagem e visitou o santuário. E na manhã de hoje, o Papa recebeu em audiência privada no Vaticano o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Após o encontro, o presidente descreveu nas redes sociais a conversa como excelente e destacou o diálogo sobre fé, desigualdade e os desafios sociais no mundo contemporâneo. Lula agradeceu ao Papa pela exortação apostólica Dies Lex Te, enfatizando a mensagem sobre o vínculo entre fé e compromisso com os pobres. Durante a audiência, Lula convidou o Papa para participar da COP30, que vai ocorrer em Belém no mês que vem. O pontífice informou que, devido às celebrações do jubileu, ele não poderá comparecer pessoalmente à COP30, mas vai enviar uma delegação do Vaticano ao evento. O presidente Lula encerrou destacando a expectativa de uma futura visita papal ao país. E ele disse que vai ser recebido com carinho o acolhimento e a fé do povo brasileiro. O presidente Lula também declarou, recordando as recentes manifestações de devoção nacional, como o Círio de Nazaré e o dia de Nossa Senhora Aparecida. 12 horas 35 minutos. Os últimos 20 reféns israelenses mantidos pelo grupo Hamas foram libertados nesta segunda-feira, encerrando mais de 2 anos de cativeiro. A ação marca o início da primeira etapa do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o grupo palestino, com mediação de Egito, Catar e Turquia. A libertação foi recebida com emoção em Israel. Familiares aguardavam os sobreviventes em bases militares e vigílias em Tel Aviv transformaram-se em celebrações. Segundo o governo israelense, dos 48 reféns que ainda estavam sob controle do Hamas, 28 morreram no cativeiro. O grupo confirmou que devolverá os corpos de 4 vítimas ainda hoje. Como parte do acordo, Israel iniciou a soltura de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo 250 condenados à prisão perpétua por crimes contra civis israelenses. Durante discurso no parlamento israelense, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o momento como histórico e destacou o fim de uma era de terror. Donald Trump apresentou o texto base do acordo assinado na semana passada, afirmando que os Estados Unidos se unem a Israel na promessa de nunca esquecer e nunca mais permitir que isso se repita. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o país entra em tempos de paz. E uma cerimônia oficial vai ser realizada ainda hoje no Egito, reunindo líderes de mais de 20 nações em Sharm el-Sheikh. A chamada Cúpula da Paz em Gaza vai discutir a segunda fase do plano proposto por Donald Trump, que prevê o encerramento definitivo da guerra, a consolidação de uma paz duradoura no Oriente Médio e a criação de um conselho internacional responsável por supervisionar a faixa de Gaza durante o período de transição. Agora em Belo Horizonte, 12h37. Na volta, a gente vai continuar falando sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, especialista em Oriente Médio e doutor em Geografia, Dani Zahedin. É daqui a pouco, depois do intervalo.
Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 40 minutos, e a gente vai continuar falando dessa questão do acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel. Para isso, a gente chama para essa conversa o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, especialista em Oriente Médio, doutor em Geografia, Dani Zahedin. Entre outras coisas, Dani, obrigado pela sua presença aqui, né? Eu acho que não tem ninguém melhor para poder falar sobre esse assunto hoje, a não ser você, e fico muito honrado, mais uma vez, de ter sua presença aqui no Rede Notícia. Hoje, durante o discurso de Donald Trump e do Netanyahu, se falando em celebração de paz, chegou um momento de paz para Israel, chegou um tempo de paz para Israel, mas não pode se falar em tempo de paz em Israel sem falar em reconstrução de Gaza e tempo de paz para os palestinos que foram massacrados de maneira absurda durante esses últimos 2 anos. A gente não está falando do Hamas. A briga entre Hamas e Israel é uma coisa. A coisa foram os ataques sistemáticos a civis que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Ontem mesmo estava vendo o líder do Hamas dizendo que nem vai participar desse encontro formal de assinatura do cessar-fogo, do acordo, e disse que tem muitos pontos na segunda fase do acordo que o Hamas não abre mão, inclusive de se desarmar. Como é que a gente pode ver a consequência e a sequência disso tudo, Dani? Primeiro, meu abraço a você, André, e a Janaína. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, falando desses assuntos tão importantes, né? Vou começar falando sobre o discurso, né? O primeiro-ministro Netanyahu fez um discurso, depois o líder da oposição israelense, o Yair Lapid, fez o discurso, e depois o presidente Trump fez o discurso. No discurso do Benjamin Netanyahu, a palavra Palestina não apareceu em nenhum momento, 0. No discurso da oposição ao Netanyahu, a palavra Palestina não apareceu em nenhum momento, 0. E na fala do Trump, ela aparece 2 vezes. Sobre o mundo árabe e o mundo muçulmano, o Trump elogioso, agradecendo, dizendo do apoio que eles deram para que isso pudesse acontecer. E sobre os palestinos, indicando a necessidade deles terem dignidade, reconstruir suas vidas em Gaza. É uma situação extremamente complexa. Por quê? Porque esse cessar-fogo ainda não é um acordo de paz, né? Esse cessar-fogo, ele só foi possível porque o Trump mandou ele acontecer. Porque se fosse pelo Netanyahu, a guerra continuaria. E isso só aconteceu porque Israel ataca o Catar sem avisar os americanos, né? Só em cima da hora avisam. O Catar, um país árabe muito próximo dos Estados Unidos, a maior base americana no Oriente Médio é no Catar, e isso afetou muito a confiança do Trump com o Netanyahu. E junto com os países árabes, eles vão, no contexto ali das Nações Unidas, da Assembleia Geral, pensar uma solução, e o Trump apresenta, então, esses 20 pontos do acordo, né? E como você bem disse, André, essa primeira fase ela é muito complexa, mas ela é a mais simples, porque nós temos a entrega dos reféns, dos 20 reféns, o que é uma coisa muito boa, e ao mesmo tempo a retirada paulatina, né, de Israel de áreas da faixa de Gaza, e também a soltura de mais de 1.700 prisioneiros palestinos e 250 que servem com prisão perpétua ali em Israel. Essa é a primeira fase. A segunda fase, ela é crítica, e por isso as imagens mostram em Sharm el-Sheikh, o Egito, né? É crítica porque as ideias do Trump, os 20 pontos, eles são amplos. Eles não têm ali um framework, eles não têm uma estrutura para dizer como que cada passo vai ser dado. Então a reunião hoje na Cúpula da Paz, no Egito, ela vai tentar discutir essa segunda fase. Eu vejo com muita esperança o caminho, porque quando nós comparamos a primeira proposta de cessar-fogo com essa agora, né, a proposta que foi feita no início do ano ou do meio do ano passado, essa agora apresenta elementos muito mais favoráveis para uma paz de verdade. Isso é, ninguém está falando de fazer em Gaza uma riviera cheia de hotéis, ninguém está falando em limpeza étnica. A proposta diz que a terra é dos palestinos e a eles devem, né,
reconstruir aquele espaço para que eles possam usufruir deles. Aqueles que saírem de Gaza podem retornar a Gaza. E o 19º ponto, observado todo esse processo de um governo de transição liderado pelos Estados Unidos, pela União Europeia com Tony Blair, com países árabes e ali em Gaza com um grupo de tecnocratas palestinos, passado por tudo isso, o 19º ponto diz o seguinte: o direito de autodeterminação e de um Estado palestino. Então, eu vejo que é uma proposta muito interessante e ela pode funcionar, mas ela só vai funcionar se a pressão continuar. A pressão dos Estados Unidos, a pressão do mundo árabe, a pressão da comunidade internacional, para que tanto Hamas quanto Israel possam observar os pontos ali do acordo. A questão do desarmamento do Hamas, eu tenho acompanhado isso de perto, com os negociadores, Catar, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Turquia. O Hamas já concordou, já havia a princípio concordado em entregar suas armas ofensivas. Isso já é um passo muito importante. E já também aceitou não governar Gaza. Então, esse é um processo que vai demorar tempo, vai exigir muita tranquilidade e negociação, e o próprio Trump sabe disso. Tanto que sabe que permitiu que o Hamas, nesse primeiro momento, funcionasse como uma força de ordem pública dentro de Gaza, né? Então, eu tenho esperança, mas é um momento complexo e que vai depender muito da pressão dos Estados Unidos e da comunidade internacional para que isso dê certo. E, professor, obviamente os Estados Unidos teve um papel de extrema importância nessa negociação, né? O Trump, nesse papel mais rígido, né, de imposição, foi de extrema importância, mas também teve outros mediadores, né? O Catar, o próprio Egito, o próprio Catar, que foi atacado também. E qual que é o significado desses outros mediadores? São quase 20 mediadores também que participaram dessa negociação, só que eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo, tá certo? Tá ótimo, Janaína. 12h47, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com Rede Notícia. Estamos de volta aqui no Rede Notícia, 12h50. Vamos continuar essa conversa com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, especialista em Oriente Médio, doutor em Geografia, professor Dani Zahedin. Professor, a Janaína levantou um ponto que eu acho que é de fundamental importância para a gente entender esse equilíbrio de forças ali na região. Porque os Estados Unidos, acho que só os Estados Unidos mesmo, como grande potência que com a sua importância multilateral e sua própria atuação histórica dentro de Israel, poderia puxar essa conversa. Mas, ao mesmo tempo, outros atores como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita principalmente, Turquia e Catar, sem eles não é possível também puxar o lado muçulmano Egito da também, história. né? Egito também, né? Não podemos esquecer do Egito sob hipótese alguma, né? Com certeza, a colocação da Janaína é muito pertinente, porque nós estamos falando de dois tipos de países árabes para o Trump. O primeiro deles são os árabes ricos, muito ricos. Quem vai financiar a reconstrução de Gaza? São os Estados Unidos? Israel não. É o mundo árabe muçulmano que vai bancar essa reconstrução. Nós não podemos esquecer que há poucos meses atrás, o Trump fez uma viagem pelo Oriente Médio, não passou por Israel e foi direto para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar. No Catar ganhou de presente do Emir um avião caríssimo. E isso revela que fez negócios, né? Conseguiu prospectar mais de $1 trilhão da Arábia Saudita. Então, como que o Trump não vai escutar o mundo árabe muçulmano? Ele estava comentando com o André, né? Ele é um ótimo negociador imobiliário, ele é um businessman, né? Vamos falar assim. Então, ele compreende um pouco como essas coisas funcionam. Menos do ponto de vista do internacional, mas dos negócios, do comércio, ele conhece bem. Então, ele tem sido despertado para essas coisas. Essa mudança de postura dele é muito interessante. E aí, eu não tenho dúvida que a pressão que a Turquia, como bem lembrado pelo André, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito e Jordânia, países que têm força política e países que têm força econômica, foi essencial para dialogar com o Hamas. E tem uma outra coisa.
Por que o Hamas aceitou o acordo? A princípio, eles não queriam um acordo. Eles aceitaram porque esses países árabes disseram: você não tem outra alternativa. Se você não aceitar o acordo, nós vamos expulsar vocês aqui do Catar, aqui do Egito, e nós vamos apoiar uma ação mais dura contra vocês, porque essa é a melhor forma de proteger o povo palestino. Então, vejam só, né? Essas duas questões são muito importantes. E aí, professor, seguindo essa mesma lógica de raciocínio que o senhor acabou de apresentar, esses países, quando a gente fala de Arábia Saudita, de Bahrein, de Catar, de Jordânia, de Emirados Árabes Unidos, o que esses caras menos querem, vem mostrando ao longo dos anos, que eles menos querem é guerra, eles querem negócios. E aí eles capitanearem essa reconstrução de Gaza e também bancarem a existência de um Estado palestino, numa área que é riquíssima em petróleo, pode ser explorada economicamente num turismo de maneira absurda, tem importância geopolítica por conta de fronteira, de área de fronteiriça com o Egito e por aí vai. Não tem, é a única saída para que esse ponto 19, que talvez seja o mais espetacular de todos, que seria a criação de um Estado palestino, verdadeiramente saia do papel, né? Com certeza. E eu vejo também, André, que Israel quer fazer negócio com os árabes. Israel quer normalizar as relações com a Arábia Saudita, quer normalizar relações com outros países árabes, né? O problema com o Líbano, o problema com a Síria. O pomo da discórdia se chama Palestina. Então, reconhecer o Estado palestino, agora patrocinado com força pelo mundo árabe muçulmano, e, de certa forma, apoiado pelo Trump, que percebe as oportunidades econômicas, comerciais e políticas, porque o que aconteceu do ano passado até esse ano mudou completamente a realidade geopolítica do Oriente Médio. Hoje é muito mais favorável aos Estados Unidos e a Israel. O único pomo da discórdia se chama Palestina. Então, a pressão em cima de Israel é muito grande, e dos Estados Unidos também. Então, eu tenho confiança que essa maior integração com os árabes e com toda essa tragédia que aconteceu, tanto em Israel e com o povo palestino, que vão morrer mais de 67 mil pessoas, possa ser um ponto de virada. Um ponto de virada para que esse sonho, que está aí desde 1948, possa se tornar realidade e que o povo palestino possa viver lado a lado com Israel, em paz e na plenitude da sua autodeterminação. Então, quem sabe, né, o comércio, a economia, a importância geopolítica e geográfica daquele território, desmilitarizando a Palestina e dando a ela o direito, né, de ser um Estado independente, isso possa resolver tanto os problemas de Israel quanto dos palestinos e do mundo árabe, muçulmano e do mundo que quer fazer negócio ali naquela região. E a gente sabe que esse cessar-fogo ainda está na primeira fase, né, professor? Ainda tem muita coisa para acontecer, os próximos passos, as próximas fases, mas se continuar desse jeito, de forma positiva, existe a possibilidade real do Nobel da Paz para o Donald Trump? Como a gente estava conversando aqui, até mesmo nos bastidores, em relação a isso, é algo que, por incrível que pareça, diante de tudo que a gente vê em relação a ele, existe essa possibilidade devido ao papel dele, à importância dele diante dessa negociação, né? Ô, Janaína, se não fosse ele, isso não saía. Ele assumiu o custo, não é? Ele chega a um ponto e fala assim, basta. Perguntaram para ele, quando ele estava voando lá para Israel agora, né? Ah, mas o Netanyahu disse que ainda tem coisa a resolver. Ele disse o seguinte, a guerra acabou. Essa guerra acabou. Aquele lugar vai virar um lugar de paz agora. Isso tem um impacto muito forte, porque ele é uma liderança pesada, né? Ele tem conseguido criar condições de trazer de novo os Estados Unidos para outras discussões que ele estava sendo marginalizado. Então, eu vejo que sim, pela questão palestina, pela questão entre Tailândia, né, e Camboja, pela questão que envolve o Sudão e por muitas outras, como Armênia e Azerbaijão, eu acho que sim. Esse ano era muito prematuro, mas para o ano que vem, eu vejo que ele é um nome fortíssimo, porque nós estamos falando de uma guerra, né, de um conflito de 2 anos, e que ele consegue, ali, ainda, né, em parte do seu primeiro mandato, apresentar uma forma de tentar acabar com esse problema. Então, eu acho que ele é um nome forte, sim,
né, para o Nobel da Paz ano que vem. E tem um outro ingrediente, né, Dani? Porque o Kim Jong-un, que já falou, já chegou a dizer, através da sua irmã, que aceita conversar com os Estados Unidos para chegar a algum tipo de, verdadeiramente, um acordo de paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que estão em guerra desde 1950. Né? Então, é um outro ponto. E lembrar que no primeiro mandato do Trump, pela primeira vez, um líder norte-coreano se reuniu com um líder ocidental para falar sobre isso. Foi pela primeira vez na história da Coreia do Norte. E isso quem promoveu foi o Trump. Gostem ou não gostem. E é algo que ele quer, né? Ele quer ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz, né? O André, é muito interessante ver o Trump. Por quê? Porque da maneira performática dele fazer política, ele cria um ambiente um pouco mais pessoal com seus interlocutores. Então, até mesmo hoje, no discurso dele lá em Israel, que durou mais de 1 hora, ele vai falar do Irã e diz o seguinte: o povo iraniano é um povo espetacular, as portas estão abertas, nós acabamos com o seu programa nuclear, acabamos com suas forças proxies, mas nós queremos que vocês desenvolvam. Então, as portas estão abertas. Então, essa forma... Ele falou do Líbano, falou que está apoiando o governo libanês, do Joseph Aoun, e que é necessário desarmar o Hezbollah. Então, ele tem uma forma diferente de lidar com a política, talvez muito em razão dele não ser da área das relações internacionais propriamente dita. Ele se permite falar coisas e tentar coisas que ninguém tenta. Isso pode ser algo complicado em um lado. Por exemplo, lá atrás, ele dizer que queria fazer na Palestina uma Riviera. Isso foi um erro, porque ele não foi assessorado adequadamente e gerou muito problema posteriormente para ele. Mas depois ele entendeu. E ao entender, ele leva consigo, né, alguns mediadores que são muito importantes, como o próprio Witkoff, que não é da área de relações internacionais, ele é um negociador da área imobiliária, e ele vai fazer um trabalho tremendo. Então, eu acho que é isso. Ele sai um pouco da caixinha, ele consegue entender como que a coisa funciona, ele não é bobo, e ele implementa, então, passos que são muito importantes para uma paz que pode ser, de fato, verdadeira. Mas, para isso acontecer agora, é muito importante o quê? Que o que aconteça lá no Egito crie um caminho e que esse caminho seja supervisionado com vontade política dos americanos, vontade política dos europeus, dos árabes e de Israel e do sul global também, para que a gente possa implementar todos os passos e alcançarmos ali, né, o ponto 19, que é um Estado palestino e que garanta a Israel, né, sossego, tranquilidade, e que Israel garanta aos palestinos sossego, tranquilidade e um futuro bom para todas as crianças, para todos os jovens, para todos os nacionais de ambos os países. Professor Dani Zarredinho, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde, Obrigada. Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. Rede Notícia está ficando por aqui.